Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Nós vamos ler hoje um texto em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Que eu duvido quem não conheça esse texto. Texto conhecido como a oração do Senhor, amém? A oração que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como modelo, como uma ideia de como nós poderíamos nos dirigir ao Pai, através dessa oração do Pai Nosso, amém? Aleluias. Amém. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Deus, colocamos nossas vidas mais uma vez diante da Tua presença com toda reverência, Senhor, para poder refletir sobre a Tua palavra, Senhor, porque eu creio, Pai, que se o Senhor já colocou no meu coração, o Senhor tem algo para falar ao Teu povo, Deus. E eu te peço, Pai, que esse texto que nós lemos aqui, tão conhecido, Pai, que hoje venha, Senhor amado, não de uma forma repetitiva aos nossos corações, à nossa mente, mas venha, Senhor, nos fazer entrar na profundidade do texto, conhecendo realmente, Senhor, o desejo do Teu coração, o que o Senhor quer para nossas vidas, como o Senhor quer nos conduzir, Senhor. Nos abençoa através desta palavra, Senhor. Fala conosco, Deus. É o que eu te peço nesta manhã, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se, amém? É interessante, irmãos, que nós iniciamos um estudo essa semana na escola bíblica, quem esteve aqui, né, na segunda e ontem, que é sobre honra. E o que me deixa bastante, me toca muito forte no coração, é porque a gente começa a perceber que Deus começa a falar conosco, e as coisas não acontecem por acaso. Quando nós, já na semana passada, nós já havíamos anunciado que íamos começar a falar sobre esse tema, até demos uma pincelada, né, no início da aula da semana passada, que nós iríamos começar a segunda agora, e aí vem o apóstolo Gustavo, domingo, e prega sobre honra. Então a gente começa a perceber que Deus já quer falar conosco, Deus já quer começar a nos dirigir nesse tema. Hoje o Célio vai abrir aqui o culto, vai falar sobre dízimo e fala sobre honra. Então tudo isso é muito interessante, quando nós começamos a perceber que as coisas não são por acaso, a gente começa a perceber um direcionamento de Deus. Deus começa a falar ao coração, começa a nos preparar. E eu começo assim a meditar às vezes no texto, parece que tudo está se misturando na minha vida, parece que a aula se mistura com o sermão com a aula com a oração, cobertura de culto, e a coisa parece que é um mover só. E é interessante isso. Mas para isso nós temos que estar atento. Como diz, né? Como a gente costuma dizer muito, temos que ouvir a voz de Deus. Porque se a gente não estiver nem aí, e se distrair, nós não vamos perceber esse tipo de coisa. Mas quando nós estamos ligados, né? Quando nós estamos ali em sintonia com Deus, a gente começa a ver que tudo tem relação. Tudo existe uma conexão. É interessante isso.
E esse texto é uma oração, como todos sabem, que o Senhor Jesus Cristo nos deu um direcionamento para usarmos, ou para termos uma postura na hora de orarmos, não com palavras repetitivas, como é dito nos versículos anteriores, mas é para falar, abrir o coração, ter transparência, ser sincero diante de Deus, e acima de tudo, honrar a Deus. É como eu disse, nós estamos falando muito de honra, e é muito importante isso. Aqueles que vieram na escola bíblica que nós estudamos, nós pegamos um versículo como chave, 2 João, versículo 8, capítulo 1, que só tem um capítulo, né? Versículo 8, em que a palavra diz para nós nos acautelarmos, para nós tomarmos cuidado, para não perdermos tudo aquilo que nós já construímos, tudo aquilo que os apóstolos, os discípulos já construíram, que nós comecemos a tomar cuidado, nos examinar, saber a direção que nós estamos caminhando, porque a recompensa vai ser dada a nós. Esse versículo 8 fala que nós vamos receber a recompensa completa, o completo galardão, o galardão por inteiro, se nós nos examinarmos, se nós andarmos na direção certa, perseverarmos e chegarmos até o fim. E ontem nós estávamos discutindo na aula aqui, né? Estava aqui o Tiago, a Renata, o Natan, Nazir. Segunda-feira discutimos muito essa questão também. É muito interessante isso, porque nós vamos chegar no grande dia. No grande dia do Senhor, todos nós seremos chamados. Todos nós vamos estar diante do grande trono branco de Deus. E Deus vai estar ali, e a multidão toda, e todos seremos julgados. Todos seremos julgados. Só que nós, crentes, não vamos ser julgados pelos nossos pecados. Nós já somos salvos. Mas vamos passar pelo julgamento também. Porque o Senhor vai olhar o nosso livro da nossa vida, e vai percorrer o nosso livro, e vai verificar tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer durante toda a nossa existência. Em função do que nós fizemos ou deixamos de fazer, nós vamos receber o grande prêmio, nós vamos receber o galardão. Então nós discutimos isso, foi muito interessante, foi muito bacana, porque quando a palavra fala que se nós perseverarmos, nós vamos receber o galardão completo, é porque também existe um galardão parcial. Se existe um galardão completo, então não existe somente o completo, mas existe um parcial. Existe também uma situação em que alguém talvez não vá receber um galardão. Naquele grande dia, nós vamos estar como se estivéssemos aqui agora. Não me colocando como Deus, absolutamente. Mas o Senhor vai estar aqui, olhando toda a multidão, e vai começar a chamar, um por um. Orlando, se ponha de pé. Orlando, teu livro está aqui. Vamos ver o que você fez, Orlando, na tua vida. Ah, você foi um homem bom. Você cuidou das viúvas, dos órfãos, ajudou na igreja. Mas você falhou aqui, tem uma falhazinha aqui, Orlando. E ele vai traçar a tua vida todinha, como se fosse um filme, vai passar a tua vida ali naquele momento. E o Senhor vai chegar no final, a balança vai pender para um lado ou para o outro, e dependendo daquilo que você fez, o Senhor vai falar: ah, Orlando, o teu galardão é esse. Amém? Honra. Nós temos que honrar o Senhor, honrar com a nossa vida, honrar com a nossa existência, porque esse galardão, ele vai representar sim, a honra que nós colocamos no nosso Deus,
a maneira como nós honramos o nosso Deus. Então esse galardão não é somente um prêmio que vai satisfazer talvez um prazer nosso naquele dia, mas vai representar sim uma vida de dedicação, vai representar sim uma vida de devoção, uma vida em que nós realmente nos colocamos à disposição do Senhor, andamos segundo a sua direção. Amém? Isso não fazia parte do sermão, gente, desculpa, tá? Eu senti um ímpeto de falar sobre isso, porque nós temos falado tanto de honra, e o Senhor tem falado tanto de honra, e Deus tocou no meu coração de falar. Mas vamos voltar ao texto que o Senhor colocou no meu coração, para nós refletirmos essa manhã. O Senhor aqui, Ele nos ensina a orar, nesses versículos de 9 a 13, Ele passa aqui umas orientações, como nós devemos orar, como nós nos devemos achegar a Deus. E eu anotei alguns pontos que eu achei importantíssimos, e que a gente começa a perceber, quando a gente começa a ler o texto, a gente começa a perceber, que a oração, ela tem partes, a oração, ela tem momentos, em que você tem que se posicionar, e eu achei muito interessante isso. No primeiro versículo, versículo 9, quando o Senhor diz, orareis assim, Pai nosso que estais no céu. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como exemplo, é nós reconhecermos a santidade de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando nós oramos, com a sinceridade do nosso coração, dizendo, Pai, o Senhor está no céu, eu estou na terra, mas o Senhor está no céu, o Senhor está num lugar de honra, o Senhor está no lugar máximo, e o teu nome é santificado, porque tu és santo. É reconhecer a santidade do Pai, é reconhecer a santidade de Deus. E como que nós reconhecemos a santidade de Deus? É através de uma vida santificada. É quando nós santificamos a nossa vida. Porque em 1 Pedro diz que sede santos como eu sou santo. O Senhor nos diz que Ele é santo, e o Senhor nos diz que nós devemos ser santos. E nós devemos ser santos de que forma? Santificando a nossa vida, buscando a santidade, caminhando em santidade. É dessa forma que nós santificamos a vida, é dessa forma que nós reconhecemos a santidade de Deus. Porque quando nós nos santificamos, nós não nos santificamos para nós mesmos, mas nos santificamos para Ele, para o nosso Deus, para o nosso Pai. Aleluias. Santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Reconhecer o governo de Deus. O segundo ponto é nós reconhecermos o governo de Deus sobre nossas vidas. Venha o teu reino. Existe o reino, existe um reino, e esse reino é o reino de Deus, e nós temos que reconhecer esse reino. Mas onde está esse reino? Nós temos ali, não precisem abrir se não quiserem, Lucas 17, a palavra diz o seguinte, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Aleluias. O reino de Deus
está no nosso coração. O reino de Deus está em nós. Não é um reino geográfico, não é um reino palpável, não é um reino material, não é um reino com fronteiras visíveis, mas é um reino que está em nosso coração. E nós temos que reconhecer esse reino, reconhecer o governo de Deus sobre nossas vidas, saber que Ele é o nosso rei e governa a nossa vida. Só que tem um probleminha aí, e um probleminha muito sério. Nós não gostamos de ser governados. Nós não gostamos de ser governados. É uma verdade nua e crua. Por mais que nós demonstremos ou exteriorizamos uma pseudo-aparência de alguém que cumpre, que é submisso, que se submete, mas no fundo o homem não gosta de ser governado. Ninguém gosta de ser mandado. Todo mundo quer fazer prevalecer a sua vontade. Todo mundo quer fazer prevalecer a vontade do seu coração. Infelizmente é assim que acontece. Fora da igreja e dentro da igreja. Nós fazemos a vontade do nosso coração. Muitas vezes o nosso Deus é o nosso coração. Muitas vezes aquele que governa a nossa vida é o nosso coração. Porque quando nós queremos algo, até usamos o nome de Deus. Eu quero fazer isso, mas eu vou orar a Deus, vou pedir a direção do Senhor. Já orei, é isso mesmo que Deus quer. Eu senti, é isso. Sentiu. Quando você sentiu, tome cuidado, porque aí já está o primeiro indício do grande engodo que você está entrando. Porque quando você sente, é o teu coração que sente. E quando eu comecei a refletir e pensar sobre isso, me veio à mente a vida de Gideão, o juiz. Todos conhecem a história. Gideão, quando ele quis tomar uma decisão, ele pediu uma prova ao Senhor. Senhor, se isso realmente for dessa maneira, como o Senhor quer, que de manhã esse novelo de lã esteja seco e o chão em volta molhado. E de manhã estava. Mas Gideão ainda não se convenceu 100%. Você vê que ele não colocou o coração dele. E falou: Senhor, me perdoa, mas eu preciso de mais uma prova. Inverte a situação agora. De manhã que o chão esteja seco e o novelo esteja molhado. E de manhã assim estava. Vamos começar a praticar algo em nossas vidas? Vamos colocar algumas provas para Deus quando tivermos que tomar umas decisões. Senhor, se essa for a tua vontade, me dá um sinal, claro. Me dá um sinal, Senhor. Eu te peço, Deus, me mostra realmente que um profeta venha falar, que uma situação venha acontecer. Para de dizer que orou e o Senhor colocou no coração. Porque você não me engana. Você não engana teu companheiro, teu amigo, teu pai, tua mãe. Você não engana. Você está enganando o Senhor Deus. Ou tentando enganar. Porque ele também ninguém engana, porque Ele conhece o nosso coração. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o reino que o Senhor quer. Esses são os súditos que o Senhor quer em seu reino. Esses somos nós que temos que ter esse posicionamento diante do Senhor.
Porque se não nos deixarmos governar pelo nosso Deus, a consequência é a rebeldia, a consequência é a desobediência, e isso acarreta no afastamento de Deus. Quando Lúcifer quis se igualar ao Senhor Deus e usurpar o trono de Deus, ele no coração dele já não queria mais o governo do Pai, e isso fez com que ele se afastasse de Deus. Quando Adão e Eva lá no jardim do Éden, induzidos pela serpente, induzidos por Satanás, se achegaram à árvore do conhecimento do bem e do mal, e foram comer do fruto. Eva sabia que não era só a beleza do fruto, mas ela foi induzida por Satanás, e ela sabia que aquele fruto, ou ela achava que comendo aquele fruto, ela iria ter o conhecimento do bem e do mal, tal como Deus tinha. Ela quis se igualar a Deus. No coração dela, Deus já não estava mais no governo da vida dela. Isso acarretou no afastamento de Adão e Eva. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo veio. E hoje nós estamos aqui para comemorar a ceia do Senhor. Porque o Senhor Jesus, naquele dia, Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida para que os nossos pecados fossem jogados no mar do esquecimento. E para que nós pudéssemos nos achegar novamente a Deus. E graças a Ele, nós temos essa grande oportunidade de nos achegarmos novamente ao Senhor. Porque por nós, pela nossa falha, porque somos depravados, pecaminosos, a nossa carne nos levou ao fundo do poço, distante de Deus. Só Jesus, somente Jesus, para nos reconciliar com o Pai. Aleluias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Reconhecer a providência de Deus. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que provê as nossas necessidades. Talvez até possamos ser tentados a achar que nós somos o que somos porque temos capacidade. Se nós alcançamos alguma posição na vida porque nós fizemos por merecer. Se nós hoje colocamos o nosso pão na mesa da nossa casa, é porque nós nos esforçamos para isso e trabalhamos para isso. Mas eu te digo que nada disso aconteceria se Deus não permitisse, se Deus não fizesse, se Deus não quisesse. Porque nós não somos nada e não conseguimos nada. É Deus que faz tudo em nossas vidas. Nós temos que depender, temos que ter a consciência que dependemos de Deus em tudo, desde o nosso levantar, porque se Deus não quisesse, de manhã nós nem os olhos abriríamos, e se nós acordamos de manhã, é porque Deus permite que acordemos, e se nós conseguimos o pão nosso de cada dia, é porque o Senhor nos abre porta de trabalho, e nos dá condições de poder trabalhar, e conseguir o pão para levarmos para nossas casas. E se nós estamos aqui é porque Deus permite, e se nós respiramos é porque Deus permite, e se nós andamos é porque Deus permite, e tudo que acontece conosco é porque Deus permite. Nós somos dependentes dEle, e temos que reconhecer essa dependência. Não somos nada. É uma grande farsa acharmos que somos alguma coisa. Confiamos no nosso intelecto, confiamos na nossa inteligência, confiamos no nosso coração. Oh, quão errado nós somos. Confiar no nosso coração,
Quando a palavra diz que o coração do homem é enganoso, quando a palavra diz que o nosso coração nos engana, e nós queremos confiar nele. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso. Aleluias. Misericórdia, até já falei uma vez sobre isso. Miserere, ter compaixão. Cordes, coração. Então, misericórdia é a capacidade de sentir o que o outro sente, é aproximar os teus sentimentos dos sentimentos de outra pessoa, é ser solidário com as pessoas. Essa é a misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22, a palavra diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Aleluias. Se nós temos alguma chance, e se nós somos hoje o que somos, e se hoje o Senhor nos dá a salvação, é pela pura vontade do nosso Deus, pela sua grande misericórdia e por sua graça, porque nós não merecemos. E se nós não somos consumidos, se nós não caminhamos para a morte, é porque as misericórdias do Senhor são infinitas. Aleluias. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecer a proteção de Deus. O Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que guarda cada passo nosso, a cada minuto, a cada dia. Quando nós terminarmos o culto aqui hoje, você vai sair por essa porta, você vai colocar o teu pé na calçada, na rua, e vai se dirigir para a tua casa, para a casa de alguém, para algum lugar. Mas se não for a proteção de Deus sobre a tua vida, nós não sabemos o que poderia acontecer. Uma bala podia te atingir, um carro podia te atropelar, um assaltante podia te dar um tiro, algo poderia acontecer, mas é Deus que protege. Deus nos protege desde a hora que levantamos até a hora que deitamos, e até durante o momento de sono, Deus nos protege, porque Ele é um Deus protetor. Salmo 68:20 diz: o nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Aleluias. Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que nos livra da morte. E finalmente nós temos aqui uma doxologia, que é um louvor, uma exaltação ao Senhor, quando a palavra diz: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Do Senhor é o reino, do Senhor é o poder, do Senhor é a glória para sempre. E nós temos que honrar o Senhor, e é dessa forma, reconhecendo que o reino é dele, e o poder é dele, e a glória é dele. Aleluias. Isso é a maneira que nós honramos o nosso Deus, com humildade, reconhecendo que Ele é o nosso Deus poderoso. Aleluias. Oh Deus, glória a Deus. Para encerrar, só relembrando esses pontos: Deus é santo, e por isso devemos ser santos. Devemos nos submeter ao governo de Deus, reconhecer o governo de Deus. Devemos depender totalmente de Deus, ter a humildade de reconhecer que nós dependemos totalmente dEle. Devemos confiar na sua misericórdia e na sua proteção, porque se não fosse pela misericórdia e a proteção do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. E devemos louvá-lo
o tempo todo, durante toda a nossa vida. Aleluias, glória a Deus. E louvemos Ele agora com uma salva de palmas, amém? Porque se Deus merece, Ele é Deus, Ele é Deus, aleluias, glória a Deus.